Pá, tranquilo? E hoje basicamente a gente vai ver um cara que ficou apelão pra caramba em outro mundo, só sendo lenhador, rapaziada. É, de madeira em madeira o cara ficou forte o suficiente, capaz de solar qualquer Lorde Demônio que você pensar, meu parceiro. Fala, esse bicho não é quebrado, fi. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo começa no Pico King Luan, famosa montanha da história de madeira, onde habitava o Bai, e passava boa parte do seu tempo cortando lenha, né, obviamente. Mas eu não tô falando de pouca lenha não, tropa. O cara passou literalmente 10 anos seguidos só cortando lenha, alcançando um número total de 3,65 milhões de madeiras cortadas, cara. 1 milhão já é muito. O cara teve a paciência de cortar 3 milhões e meio de madeira, cara, em 10 anos, tá ligado? O tanto de árvore que esse cara cortou não tá pra brincadeira, viu? Tanto que fazendo isso, ele obteve o título de Santo do Corte de Lenha, que não serve pra porra nenhuma, é só um título comum. Daí a gente vê um pouco do passado dele, que obviamente era na Terra, né, porque ele foi pro Isekai, e lá ele tinha estreado num show de talento e alcançando o topo do sucesso. Porém, como ele recusou obedecer à agência, meio que deixaram o cara de lado, que acabou mergulhando numa depressão pesada e foi de arrasta pra cima. Depois disso, ele havia reencarnado em outro mundo, especificamente numa academia, e se tornado professor do selo Rúnico. Agora vocês vão entender melhor, fechou? E a partir dali, tava tudo indo bem. O problema mesmo é que o sistema que o Bai havia adquirido servia só pra cortar lenha, cara. É muito específico, né? E o mais triste ainda é que mesmo depois de 10 anos fazendo essa mesma coisa, ele não havia chegado nem na fase da luz aberta, que é como se fosse um ranking dos professores, tá ligado? Resumindo, parece ser uma habilidade aleatória que não dá XP. Só parece mesmo. Então ele tava lá, né, como todos os dias, cortando lenha, até que um cara brota voando da montanha, arregaçando dos montes de madeira, que inclusive eu achei desnecessário, avisando que o diretor estava o chamando para ir até o pátio do Palácio da Montanha para selecionar os seus discípulos. Estilo os capitães de Black Clover, a única diferença é que aqui os alunos escolhem o professor que vão seguir. E depois de dar o aviso, ele volta terminando de esbagaçar a pilha de lenha. E como esperado, o Bai, por ter sua classe muito baixa e um sistema de lenhador, é subestimado pra caramba pelos outros instrutores que acham que ele é fraco, né, pô? E acaba que ele vai, mesmo sabendo que ninguém iria ser discípulo dele, mas antes iria passar pra ver se o dragão do abismo havia engordado porque ele tava com fome. Exatamente, ele tá indo pegar um dragão pra comer, tropa. Só não é mais brabo que o burro do Shrek, na moral. Já no palácio vemos uma fila enorme de pessoas querendo ser discípulo do grão-mestre da espada, e pelo visto era um dos mais reconhecidos entre os professores ali. Tanto que só na fila do maluco tinha 500 pessoas querendo ser discípulos dele, velho, isso é louco. Porém, não havia nenhuma alma penada que havia aparecido no exame único do Bai. Nem mesmo o cara tava lá, velho. Tanto que o Jang chega a implorar pro diretor pedindo que o demitisse, já que o Bai nesses últimos 10 anos não havia recrutado nenhum aluno sequer. Mas vai, a culpa não é dele, quem vai querer aprender a cortar madeira, mano? Mas também descobrimos que exatamente há 10 anos atrás, ele havia perdido todo o seu cultivo, no caso, o seu poder, pra proteger o palácio. E assim, meio que o tempo bate com o tempo que ele foi invocado pra que ele secai. Acho que eles vão explicar mais pra frente, enfim. E tipo, ninguém tava nem aí pro cara, tá ligado? A maioria ali só queria ficar com a montanha dele e é isso mesmo. Só que antes do diretor decidir alguma coisa, o Bai acaba aparecendo com a cobra na mão dele e com um ferimento na cara, tanto que por causa disso ele é debochado pelo mestre da espada e pelas pessoas que estavam ali. Menos por uma garota que conseguiu ver a aura absurda fluindo daquele bicho, pai. Sentiu até um frio na espinha, na moral. E enquanto isso, o Junk fazia de tudo pro Bai ser demitido de um jeito ou de outro. Que tal essa? Se você conseguir um discípulo sequer, eu te dou um comprimido dos 5 elementos, capaz de curar qualquer ferimento. Mas se não conseguir, você desiste. E aí, topa? Discípulo eu? Tá de sacanagem, é? Quem é que vai querer ser lenhador, meu compadre? Eu quero! Viu? Como eu falei... Pera, o quê? É, pois é, quando o diretor tava prestes a tirar o cargo de professor do Bai, uma garota diz estar disposta a aprender as artes do selo Rúnico com ele, deixando geral que tava ali em choque, principalmente o Jang, que oferece uma posição de destaque pra ela, no caso no departamento de espada, só pro Bai meter o pé dali logo. Porém, não adianta mais, pois ela gruda no braço do homem, pedindo pra ele aceitá-la como sua discípula. Você parece meio doidinha, eu acho que eu não quero não, ó. Ah, vai, não custa nada. Não, custa sim, eu não quero ensinar ninguém não, véi. Essa decisão repentina acabou deixando Jang cheio de paranoia, que dessa vez implorou pro diretor deixá-la ser aluna do Bai. Nem adianta me perguntar, eu não entendo esse surto de bipolaridade não, viu? Ele pergunta do porquê ela queria ser aluna dele, já que ele mesmo se achava um fracassado, e nisso descobrimos que essa garota era a reencarnação de uma imortal, que havia voltado com suas memórias da sua vida passada, já que ela não teve sucesso no cultivo. Falando desse jeito, parece que todo mundo ali é agricultor, né, velho? No início, o plano dela era entrar no departamento de espada pra roubar o máximo
máximo de recurso possível, até se deparar com um boizão aí e perceber que o cara é forte pra caramba. E saca só, tá ligado aquela cobrinha que o Bai tava segurando na mão? Então, na verdade, ele estava prestes a se tornar um poderoso dragão pica das galáxias, mano. Tanto que ela chega a comentar que mesmo no ápice do seu poder na vida passada, não ousaria sequer enfrentar aquela criatura. É, fala se o prata não é quebrado, fi. E ainda tem muita coisa pra vocês verem, tropa, não é nem a pontinha do iceberg. Mas enfim, o lance é que o diretor concordou com o Jung e transferiu a garota pro departamento dos selos únicos. Contudo, ela se apresenta como Liu Wei, já que ela seria discípula dele de qualquer jeito. Eles vão direto pra montanha do Bai, e é agora que vai ficar maneiro, ó. Eles chegam no pico onde a Liu Wei fica pensando do porquê o Bai é tão intimidado assim, sendo que o cara era poderoso pra caralho, e realmente não faz muito sentido, né? Até ele chamá-la pra esclarecer algumas coisas sobre o departamento. Como ele nunca planejar nenhuma lição, é tudo improvisado mesmo, sobre ambos terem liberdade de sair pra onde quiserem e voltarem quando quiserem, sem precisar se explicar ou etc. E também como ele não tinha nenhum outro aluno, os recursos de cultivo ali estavam meio em falta. E nessa ele saca 2 livros do colar do seu pescoço ali, meio aleatório, né? Entrega a Liu Wei dizendo que tudo que ela precisava saber sobre selos únicos estava ali. Bem, e por último... Não, acho que é só isso mesmo. Os quartos dos alunos ficam bem ali do lado. Como não tem ninguém, pode ficar com qualquer um. Qualquer coisa, só perguntar pra mim, fechou? Ela não vai desabar em cima de mim não, né? Assim ela entra pra guardar suas coisas e acaba sentindo um cheirinho de churrasco. E cá entre nós, quem não curte um bom churras, né, tropa? Mas ao olhar pela janela, ela percebe que o Bai estava assando a carne de dragão que ele havia pegado mais cedo. Era basicamente uma besta sagrada e ele tava lá tacando ela na brasa e mandando pra dentro, tropa. Até doido, é? Ela acaba indo até ele pedindo um pedacinho, afinal não é qualquer dia que tem um doido comendo um dragão. E ele mete um não seco, paralisando a coitada. Isso porque na sua vida passada nunca haviam negado nada pra ela. É, como dizem, tem uma primeira vez pra tudo. Assim ela se vira voltando pro seu quarto meio pra baixo, mas o Bai acaba chamando novamente, tirando o espeto da carne e deixando um fiapinho de nada. Pra variar, ainda dando pra ela lamber, tropa. E papo reto, ri demais dessa cena que vocês vão ver agora, na moral. Ele diz a Liu Wei que após lamber o palito, perceberia do porquê ela não poderia comer a carne. E na moral, pareceu um pouco de exagero. Até ela lambeu o palito. Porque depois disso, meu filho, a energia dela subiu tanto que chegou a deixar ela enjoada, mano. Aquele fiapinho de nada valia no mínimo meio ano de cultivo. E o cara tava mandando tudo pra dentro, velho. Só imagina o nível de poder que esse cara deve ter, na moral. Contudo, ela agradece e fica por isso mesmo. Depois de um tempo já no meio da noite, 2 caras invadem o monte do Bai com o intuito de roubar o cavalo dele, já que ele possuía uma energia espiritual muito elevada, né, pô? E eles estavam confiantes pra caramba, tanto que levaram uma espécie de poção pra fazer o cavalo dormir e facilitar o trabalho. E pelo que eu entendi, ele pertencia ao departamento de domadores de bestas, porém na época era muito pequeno e desnutrido, tanto que ninguém cuidava dele. E nessa o Bai pegou ele pra criar e virou esse monstro que vocês estão vendo aí. Literalmente, tudo que o cara põe a mão dá certo, né, velho? E depois eles perceberem que o Prota havia ido bater um ronco, era a hora perfeita pra eles catarem aquele pocotó. Mas pro azar dos baitola, a Liu Wei acaba percebendo a presença deles, saindo e dando de cara com os dois drogando o cavalo. Vocês queriam luta? É agora que vai ter luta, tropa, simbora. Eles acabam não se importando, já que ela era do departamento do Bai, e meio que o departamento todo é subestimado por todo mundo. Assim, partindo pra cima dela, mas não pra bater, pela cara que o maluco tava fazendo, já dá pra saber qual era a verdadeira intenção, né, tropa? Só que a Liu Wei acaba desviando com facilidade e acertando um chutão na boca do maluco, velho. Caralho, essa até eu senti, na moral. E não satisfeito, ele se levanta indo novamente pra cima dela, dessa vez usando uma de suas habilidades, e não serviu pra muita coisa, já que ele foi novamente golpeado. Que cuia quebrada, né? O boizão acaba acordando com aquela bagaceira que tava rolando, percebendo que haviam invadido e liberando uma barreira pra ninguém escutar a Liu Wei macetando os caras na porrada. E você acha que ela não bateu? Olha a situação que eles ficaram, mano. Eles acabam voltando com o rabo entre as pernas pro departamento, e lá o líder deles, ao ver que eles não tinham conseguido pegar o pocotó e que haviam levado uma surra, até pensa em ir pessoalmente até o Bai pra acertar as contas, como se ele conseguisse no mínimo passar pela Liu Wei, né, tropa? Porém um Randolo o impede, dizendo que eles poderiam usar aquilo a favor deles. Afinal, ela havia quebrado uma das regras, porque ela simplesmente não podia bater em qualquer um que ela visse, né, pô? E vocês estão ligados que como eles têm vantagem em tudo, eles vão distorcer essa historinha aí. Tá melhorando, tá melhorando. Já na manhã do outro dia, o Bai acorda perguntando a Liu Wei como ela estava indo com os livros. E assim, a mina havia passado a noite toda lendo aquela bagaça e conseguiu ler apenas meia página, velho. O livro era tão quebrado que só dela ler parte de uma fórmula já havia ficado sem energia espiritual, mano. É tipo assim, imagina você ler uma página de um capítulo de mangá e ficar
ficar todo ferrado depois disso, fi. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas por incrível que pareça, o Bai ficou bastante impressionado, já que ele achava que ela aguentaria somente algumas linhas no primeiro dia, assim dando um toque pra ela ir até a biblioteca pra ler outros livros e pegar algumas atividades também. Só que ela tava cagando pra isso. Quem precisa de biblioteca quando tem um livro foda desses? Tá tirando, né? Ela pode simplesmente fazer uma magia ali pra gerar dinheiro infinito, por exemplo. Mas a conversa deles é interrompida por um aviso que estava convocando a Liyue até o portal para ela receber a sua punição. E sim, ela realmente seria punida pelos caras que haviam invadido o pico, mano. Assim ela explica pro Bai o que aconteceu e ele, bem compreensivo, acaba indo junto com ela até o portal pra ver o que tava rolando. E rapaziada, o exército que tava esperando eles, meu parceiro, os dois pareciam que tinham matado alguém, porque até os líderes do esquadrão de lei estavam ali, que é tipo a polícia desse mundo, tá ligado? Mas o Prota não tava nem aí, foi passando direto por todo mundo e perguntando sobre o que tinha acontecido com os caras que invadiram o pico dele ontem à noite. Não, eles entraram lá sem querer, pô, nós já castigamos eles já. Sem querer, é? Tá bom então, minha aluna feriu eles sem querer também, pô, acontece. Pode deixar que eu castigo ela, hein, tamo junto. Ah, foda que ele também teve a brilhante ideia de ameaçar o Bai, que não ficou muito feliz ouvindo aquilo não, viu? E só essa encarada que ele deu foi o motivo perfeito para os irmãos do departamento de leis tentarem levar o Bai e a Liyue à força pra serem punidos. Como eu disse, tentarem, né? O Bai dá aquela zoada básica chamando os dois de bebês, já que não conseguiam representar o salão deles direito, que só piorou a situação, mesma coisa de tirar osso da boca de cachorro, pois os caras obviamente ficaram ofendidos e partiram pra cima deles. E nessa ele simplesmente diz pra Liyue usar o que ela havia aprendido no dia anterior, como se fosse uma espécie de teste, e tipo, ela só tinha lido meia página, mano. Só que realmente foi bem mais que o suficiente, tropa. Ela partiu pra cima desviando do ataque de ambos, fazendo eles golpearem o chão. E isso enquanto desenhava as runas ali de boa, rapaz. Abusada pra caramba. Será que ela aprendeu isso com o Bai também, foi? E isso só foi deixando os dois com mais raiva ainda, já que ela não parava de desviar e ainda desenhava as runas na cara deles. Assim eles acabam juntando suas forças, lançando dois ataques diferentes contra Liyue e explodindo tudo, que obviamente não foi o suficiente, cara. Nem tinha sequer arranhado a roupa da mina, pra vocês terem noção. Daí depois desse ataque deplorável, ela lança uma descarga elétrica pra cima dos malucos, torrando os dois. Caraca, isso foi fácil demais, né, véi? Teve nem graça, pô. É, acho que vai demorar pra gente ver o Bai usando 100% do poder, viu? Ou não, sei lá. E pra variar, ela ainda lançou uma runa que paralisou o Baitola acidentalmente. Confia. Esse cara só se ferra, na moral. O Bai diz a ela pra se retirar, já debochando da cara dos guardinha, que não estavam nem aguentando ficar em pé. Mas agora que o bagulho ficou sério mesmo, porque com apenas um dedo, ele botou os caras tudo ali pra ficar de joelhos perante ele, rapaziada. Eita, de joelhos, é? Babão de graça? Mas que filha da puta. E nisso acaba tudo bem, já que o ancião fez eles voltarem numa boa. Porém, ele diz aos que restaram ali que o líder do departamento de bestas ficaria naquele local até o Yu ir falar com ele. É doido, o cara desafia o palácio inteiro e fica numa boa, véi. Esse aí perdeu a noção do perigo de vez. Um tempo depois a gente vê os caras que tinham tomado uma surra pro Bai, explicando tudo o que tinha acontecido pro Shang, o vice-líder do departamento de monstros. Assim, marcando de ir no outro dia buscar o seu irmão de volta. É exatamente o que você escutou, ele ia no outro dia. O cara ia ficar lá um dia inteiro ajoelhado, velho. Só imagina a cãibra que esse cara vai sentir, meu parceiro, você é louco. E o foda é que tá meio confuso, porque todo mundo chama todo mundo de irmão, e não dá pra entender muito bem se eles são ou não irmãos, tá ligado? Com esse tanto de filho, quem será que é a mãe desses malucos, velho? Imagina. Mas enfim, já no outro dia a gente vê o Bai confuso porque ninguém havia aparecido e o cara ainda tava lá ajoelhado. Mas ninguém liga, né? Assim ele vai até a Liyue, que tava praticando suas runas e já tava bem habilidosa, inclusive, dizendo que iria dar uma saída e voltaria no dia seguinte. Meio que ele tava indo até o abismo Kangu em busca de um rei demônio com atributos de raio pra ajudar a Liyue a ficar mais forte. E o incrível é que ele tava falando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mano. Acho que eu vou derrotar um rei demônio ali rapidão, ó. No entanto, ele se depara com uma das alunas da academia que estava sendo atacada bem ali onde ele tava. O moleque não tem sossego, tropa. Então ele usa uma runa pra ficar invisível e conseguir chegar perto pra entender o que tava acontecendo. E os caras ali estavam na maldade mesmo, pois depois de praticamente derrotá-la sem nenhum motivo específico, ele disse que deixaria que ela fosse embora se fizesse um servicinho pra ele, já sacando a peça na cara dela, tropa. Nossa, essa mina ia tá fudida. Literalmente.
literalmente. Ela até tenta reagir, mas o Brutamonte sela o poder espiritual dela, a deixando imóvel. Eu não sei vocês, mas eu tenho um tique tão ferrado de ver esse tipo de cena, mano, na moral. O cara até chega a pegar na pistola tentando fazer segundas intenções com ela, né? Mas como o Bai tava ali, não ia deixar barato, acaba liberando os movimentos dela e a instruindo de acertar um golpe no meio do seu tórax, que não só lançou o cara na casa do cara, como também levou ele de base, fi. Muito obrigada pela ajuda, veterano. Oxe, ela tá falando com quem, doido? Porém, o moleque vendo aquilo ficou pistola e foi pra cima da mina na ignorância. O Bai ainda disse pra ela acertar os rins dessa vez, porém o moleque foi mais rápido, desviando com facilidade, quase a golpeando. Como sempre, né? Quase. Já que com um simples estalar de dedos, ele prendeu aquele cara. Fácil, fácil. Ela tenta interrogar o cabelo de cuia, perguntando onde a irmã dela tava, porque ela tinha sido atacada primeiro. Mas quem disse que o moleque abriu o bico, fi? Ele revelou de uma seita, mas não disse onde a irmã dela tava. Burrão, hein? Cê é louco. Claramente acabou chamando a atenção do Bai, que já chegou perguntando do porquê haviam mandado ele ali. Mas como todo mundo literalmente subestima ele, só entrou no ouvido e saiu no outro. E como o Bai é poucas ideias, fi, adivinha? Vala. Assim, depois disso, ele ajuda a achar a irmã mais velha dela, que havia caído num buraco depois de fugir daqueles caras, e tava toda machucada, mas nada muito impossível pro Prota, que tirou ela usando um talismã de suspensão. O cara sabe de quase tudo. Se pá, eu peço pra ele achar meu pai, que foi comprar cigarro e se perdeu no caminho, filho da puta. Contudo, ele acaba dando a pílula dos 5 elementos pra ela se recuperar dos seus ferimentos. Afinal, ele tinha ganhado de graça mesmo, então não ia fazer diferença, né? E na moral, tropa, que pílula, viu? Porque curou ela instantaneamente. E que corpão também, viu? Assim, ele pergunta o que eles estavam fazendo naquele local, que é perigoso pra caramba. E nisso corta pro Shang chegando no pico King Long em busca do Bai e da Liu E. Porém, como ele tá fora e a mina lá tá sozinha, talvez, só talvez dê ruim pra caramba, viu, tropa? Mas isso descobriremos no próximo vídeo, se vocês deixarem muito like, fechou? No fim foi isso, tamo junto, valeu!